Hoje nós vamos falar sobre cipó de fogo, a Pirostégia venusta, no tratamento do vitiligo. Essa planta é uma planta muito poderosa, né, com essa energia vermelha, alaranjada que ela tem, com muito vigor, muito vibrante. Quem a conhece É, sabe que ela medra em pastos e nesse período do inverno, da seca, que é o momento em que ela flore, os pastos ficam todos laranja, as cercas. Então é uma planta muito expressiva e a gente vai poder estar estudando ela hoje. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, antes da gente falar da pirostégia, do cipó de fogo, a gente precisa entender um pouquinho o que que é o vitiligo, porque essa planta ela está sendo ultimamente muito pesquisada, né, por cientistas da Federal de Pernambuco e também de São Paulo, da USP, e para o tratamento do vitiligo. Então, ela tem sido bem pesquisada. Então, a gente precisa entender um pouquinho primeiro o que que é o vitiligo, para que a gente possa depois falar da pirostégia. Então, o vitiligo é uma considerada, definida como uma doença cutânea adquirida. Ela é idiopática, ou seja, não se sabe muito bem qual é a origem. Existem várias suposições e estudos, mas não dá para ter confirmações e determinadas, né? Então, são várias possibilidades, né, de origem. Ela é definida como máculas branco nacaradas de diferentes tamanhos e formas na pele. Tem a tendência de ir aumentando progressivamente e ela vai fazendo um movimento de centrifugação, ou seja, de dentro para fora. Então ela vai, não entendo por que que tem isso aqui. Ela vai despigmentando a pele, né? De dentro para fora. Então, uma característica centrífuga de crescimento. E vai despigmentando porque vai perdendo, né, os melanócitos, que são as células que produzem lá a melanina, que é a coloração da pele. Então, a melanina de alguma maneira, ela vai perdendo, ou vai perdendo a melanina por morte celular dos melanócitos. Os melanócitos vão morrendo e não se explica por quê, né? Não se tem como comprovar o porquê, não se sabe. É um movimento que o corpo vai fazendo, que as células vão fazendo, ou as células morrem ou elas deixam de ser produzidas. Então, são duas características diferentes. Esse tipo de manifestação, né, sintomática, acomete todas as raças, de ambos os sexos, e aparece em qualquer idade. Não tem, assim, uma característica etária, de faixa etária, mais novo ou mais velho, não. Assim, não tem essa definição. E ela também tem uma outra característica, que é uma distribuição simétrica. Ou seja, ela vai aparecendo de um lado, do outro, é simétrico, né? Então, ela pode ser unilateral, segmentar unilateral ou segmentar bilateral, mas ela vai sempre se manifestar
dentro de uma simetria, ou bilateral ou unilateral. Então, às vezes, quando é bilateral, ela, vamos supor que ela apareça na mão, aqui nessa área, aí nessa outra mão vai aparecer também. Ou então ela vai escolher um lado, né? As células vão apresentar um lado do corpo para ir perdendo a melanina. E, e pode acometer a leucotriquia. A leucotriquia é que também o cabelo, os fios do cabelo também perdem a coloração. Ela não é uma doença inflamatória, ela não é contagiosa e ela não oferece nenhum risco de saúde, né? Não tem nenhum sintoma paralelo junto a ela. Não tem dor, não tem nenhum outro tipo de sintoma que se manifeste junto com essa perda da melanina. Então, para a gente entender a etiopatogenia, ou seja, a origem, né, da doença, existem várias teorias que foram propostas para tentar explicar o processo de despigmentação que ocorre no vitiligo. Mas isso tudo são tentativas de explicação. Então, pode ser que o vitiligo pode ser uma manifestação autoimune, né, com a presença de autoanticorpo, ou seja, o próprio organismo não reconhece as células, os melanócitos, e começa a destruir essas células. Não se sabe explicar por quê. É, pode ter a participação de células T, que são os linfócitos, que são as células também de defesa. E existem células T que são especificamente citotóxicas. Elas existem para matar células que não são boas para o nosso organismo. Mas por algum mecanismo, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico começa a utilizar essas células T para destruir os melanócitos. Isso também é algo que pode acontecer. Então, nesse processo, é um processo de autodestruição dos melanócitos. Então, nessa característica autoimune, ela funciona desse jeito. Ela vai destruindo, se autodestruindo. E às vezes também pode acontecer que não é uma doença autoimune, pode acontecer por um defeito intrínseco, ou seja, que pertence àquela célula ali, é intrínseca a ela, ou extrínseca, ou seja, por algum fator que vem de fora e que faz com que os próprios melanócitos, né, essa unidade aí epidermo-melânica, começa a ser destruída. Mas isso não é um processo autoimune, é um outro mecanismo. É um mecanismo, é um defeito, uma falta de comunicação, um ruído, né? Então são esses ruídos aí que vão acontecendo e vão acontecendo no sistema nervoso, né? Aí vai a comunicação entre o cérebro e a pele, né? Que a gente sabe que a nossa pele é um território que funciona como terminais nervosos. E aí, qualquer ruído entre o sistema nervoso e a pele pode acontecer esse defeito, né, na comunicação. Então, ela pode acontecer isso também.
Pode ser que seja um fator genético, autossômico, dominante ou recessivo. Aí, isso aí, para quem entende de genética, né? A gente vai lavar o Xzinho, Yzinho, XY, enfim, pode ser um fator genético. Quando é dominante, é algo que é mais difícil até de lidar, né? E com provável participação de vários genes, não é só o gene do melanócito, pode ser que aconteça outros genes, outras deficiências, né, de outros genes que vai acabar afetando, né, passando, né, hereditariamente esse defeito, entre aspas, é, para, para para a geração seguinte, né? Então, geralmente, quando o processo é autoimune, no vitiligo, existe uma associação que isso foi visto de uma forma empírica, né? Uma associação, foi visto através de observação clínica também, né? Uma associação positiva com algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, a tiroidite, né? A tiroidite de Hashimoto, né? A diabetes mellitus, a tipo 1, né? Que é autoimune, e a alopécia, que é perda de cabelo, né? A perda é, por questões autoimune. Então, é a perda total mesmo do cabelo, a alopecia areata. E aí, geralmente, existem muitos casos que combinam, né? Que o vitiligo aparece nessas situações. Então, e além disso, desses fatores, existe também os ambientais, né? Que são 10 a 76% dos pacientes, que seria estresse, exposição solar intensa, exposição ao sol, aos raios ultravioleta, né? Exposição a uma situação traumática, é, a uma situação de estresse intenso, né? E que nesse momento, então, a pessoa vive ali esse estresse e aparece, começa a aparecer essas manchas, né, que são a hipopigmentação da pele pela ou perda dos melanócitos, pela morte deles, ou pelo processo de não fabricação também dos melanócitos. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você não fabricar e a outra coisa é você se destruir. Então, ele acontece dessa maneira. A gente entende que a pele, né, é o maior sistema do nosso corpo e é um sistema que nos dá a noção de integridade, né, e a noção de totalidade. Então a pele ela é muito importante porque ela é como se ela fosse como se não, ela é essa barreira, né, entre o eu interno e o eu externo. Então, tem essa característica importante para a gente considerar aí dentro do quadro, né? Então, as doenças que acometem a pele são doenças que mobilizam todos os níveis, mobilizam o nível emocional, mobilizam o nível mental, né? O nível físico, o nível psíquico. E a gente sabe que uma das situações mais difíceis de lidar é justamente a gente poder auxiliar, né, o indivíduo a encontrar esse equilíbrio, né, essa integridade aí, esse equilíbrio entre esses três níveis, né, o emocional, o mental e o físico etérico. Porque geralmente o vitiligo, a maioria dos casos,
por ter vivido um momento de estresse forte. E esse estresse ele pode ser por uma tristeza profunda, uma melancolia, ou uma dor profunda, ou uma indignação profunda, ou uma incompreensão profunda. Então, o fator psíquico, emocional, ele é muito importante, porque é ele que vai, vamos dizer assim, ser o start para que o vitiligo possa se manifestar. Mesmo que seja um fator genético, ele pode estar ali quietinho, a situação pode estar quieta, né? E você não desenvolver aquilo ali. Porque tem, né, a epigenética, que é toda essa condição externa. Mas se você vive uma situação estressante e você já tem esse fator, né, esse fator intrínseco, então, num momento de estresse, isso vai aparecer. O vitiligo vai se manifestar. Então, para a gente poder começar a entrar em contato aí com, com a pirostégia, com o cipó de fogo, né, a gente poder entender um pouquinho, né, do que significa e a classificação dele. Então, é um nome botânico, é Pirostégia venusta, né, o cipó de fogo. A família é a Abignoniaceae. Ela tem origem na costa atlântica e sul do Brasil, norte da Argentina, sul do Paraguai. Então, ela tem uma extensão aí grande, né, no Brasil e Argentina e Paraguai. E as partes utilizadas são as folhas, as flores, as raízes. Então, cada uma dessas vai estar associado a um tipo de princípio ativo, né? E a gente vai ver isso. Então, o cipó de fogo, numa visão um pouco mais energética, o cipó de fogo, ele tem um comportamento, né? A gente sempre fala que a planta, né, ela vai conversar com a gente, né? Ela vai estar demonstrando o seu potencial através da forma dela, através do comportamento dela, do como ela se manifesta, a morfologia dela. Então, no caso do cipó de fogo, ele é uma planta que perfura poderosamente a terra. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o cipó de fogo num pasto, por exemplo. Ele é muito difícil de você arrancar do solo. Além do que o pasto é um solo pisoteado, um solo denso, compactado, um solo que ele é infrutífero, né? Ele está ali pisoteado pelo gado, né? Então não é um solo, é um solo duro, né? E geralmente ela nasce nesse solo duro e ela vai perfurando esse solo, né? Então a forma dela colaborar com a natureza é tendo raízes que se adentram pelo solo e nesse adentrar ela vai areando o solo e vai dando a possibilidade do solo ficar menos compactado, né, com mais possibilidade de absorção de nutrientes e absorção da água, das chuvas, né? Então, só aí você já vê que essa é a colaboração que ela faz aí, no meio ambiente. Por quê? Porque ela perfura poderosamente a terra. Então, ela já traz esse impulso de vontade de ir fundo, né? E ela, além de ir fundo, ela percorre longas distâncias. Ela vai, ela não tem limites. Eu não sei, quem já viu um cipó de fogo, pode entender o que eu estou falando aqui, porque ela não tem limites de crescimento. Então, ela começa na horizontalidade
ela não tem problemas com a horizontalidade, né? Porque às vezes existem trepadeiras que não se adaptam à horizontalidade, ela necessita subir. Mas o cipó de fogo não tem essa conduta. Ele vai lá, cresce horizontal, e quando ele encontra algo que parecia ser um obstáculo, ele utiliza isso como uma ferramenta para ele prosseguir. Então ele sobe, né? Ele sobe nas árvores, ele sobe nas cercas, ele transpõe barreiras, obstáculos, ele sobe nas rochas. Então ele tem esse poder de, além de perfurar o solo, percorrer longas distâncias. Então, é uma planta que traz consigo essa informação, né, de romper fronteiras, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Porque se ele encontra uma árvore de 40 metros de altura, ele vai subir 40 metros. Então, ele tem esse potencial. Então, o cipó de fogo representa para nós o impulso, né? Esse impulso que faz avançar e vencer resistências. E ele flore em chamas, parecem labaredas de fogo, né? Ele flore justamente, né? O momento de ascensão dele é no inverno. E o inverno é de seca. Então, é árido, é difícil, não é um momento facilitado, não é um momento de chuva agradável, não, é um momento de secura, de aridez. E é justamente na dificuldade, na aridez, que ele vai avançar e vai vencer todas as resistências. Então, o cipó de fogo poderia ser chamado de o cipó da resiliência. Ele traz essa informação muito forte para a gente. Ele irradia luz, ele irradia calor, ele é abundante, ele é expansivo, ele tem essa expressão de línguas de fogo. Então, o elemento fogo que é esse elemento forte, poderoso, yang, né? Então, ele tem essa expressão, né? Essa expressão da energia ígnea, né, que está manifestado nas flores, e é um poderoso instrumento de transmutação. Então, por que transmutação? O que é a transmutação? Transmutação nada mais é do que você pegar um material, né, um material espúrio, e submeter ele a uma transformação que vai fazer com que ele deixe de ser o que ele é e passe a ser outra coisa. Então, isso é transmutação. É pegar um material, submeter ele a um processo e ele vai se transformar em outra coisa. Então, é uma planta que possibilita, né, que a gente possa viver esse aprendizado da transmutação. Então, ele mobiliza nisso tudo, nesse processo de transmutação, de pegar uma situação psíquica densa, uma ira muito profunda, uma raiva que você não sabe de onde que vem, e uma indignação, algo que vem de uma incompreensão grande e que você reage a essa incompreensão de uma maneira é, raivosa, né, irada, ele mobiliza isso, ele vai lançar esse impulso e vai transmutar e vai te ajudar. Claro que não é ele que vai transmutar, assim, né? Mas a planta vai ajudar você a pegar esse material que está dentro de você, que está te gerando desequilíbrio e desconexão com o teu eu,
e vai transformar, né? Vai te ajudar a limpar isso aí, a eliminar isso e a transmutar isso. Então, ele mobiliza a inércia dentro do nosso corpo, ele tira a gente de uma situação. Na verdade, não é ele que tira, mas ele facilita que isso possa acontecer, né? Ele vai te ajudar nisso, ele vai te. Uma lembrança disso aí, né? Ele vai lembrar o seu organismo de que você tem que sair do lugar para poder se transformar. Você tem que sair daquela situação ali, você tem que se mover como ele se move, né? Como ele rompe todas as barreiras, ele vai promover isso. Bom, vou romper as minhas barreiras, eu vou prosseguir, seguir adiante, né? Como o cipó de fogo, né? Então ele vai remover todos os obstáculos energéticos que impedem, inclusive, o processo de transformação que você precisa realizar para você viver uma cura, para você viver o equilíbrio, para você viver essa transformação, né? E aí, então, ele também é uma planta que vai te ajudar a dissolver os conflitos gerados por cristalizações que a gente vai criando, né? A gente vai endurecendo, a gente vai criando muitos conceitos, ideias, preconceitos que vão tornando, né, a nossa mente endurecida, né, obtusa, né? Então, quando a gente se vê numa situação em que a gente está, opa, não estou conseguindo sair daquilo ali, né? Os sentimentos ficam repetitivos, os pensamentos ficam repetitivos, né? O cipó de fogo, nesse momento, vem e quebra, rompe, faz com que você mobilize essa matéria inerte, essa resistência, e aquilo possa ser descristalizado e você viver, então, né, voltar, né, para o seu eixo, para o seu equilíbrio, para a manutenção da sua saúde, para a sua conexão, né, com a sua alma, com o seu propósito, enfim. Então, o cipó, ele também é chamado de cipó de São João. Só que eu trouxe aqui cipó de São João, mas eu prefiro o cipó de fogo porque cipó de São João tem outros que são chamados de cipó de São João. Então é importante também que a gente sempre fale um nome científico, porque o nome popular, em cada lugar que a gente vai, ele vai ter um nome diferente, né? Então é importante que a gente saiba que é a Pirostégia venusta e que ele também é chamado de cipó de São João, porque ele vai dar no inverno, né, na época de São João. Então, as festas de São João é no momento em que ele está mais assim na sua abundância de floração. Então, as flores na medicina popular, elas são utilizadas para tratamento de manchas brancas no corpo, que é o leucoderma, que é o vitiligo. Então, popularmente, as pessoas já conheciam essa planta, e foi isso que mobilizou, né, o mundo acadêmico a pesquisar, né? Porque as pessoas popularmente usavam, sempre usaram o cipó de São João para o tratamento do vitiligo. As folhas estudadas, né, in vitro, né, elas já são comprovadamente com efeito melanogênico, ou seja, o que que é melanogênico? Ela fomenta, né, os princípios ativos da folha fomentam a criação de novos melanócitos. Então, ela estimula a formação, né, de melanócitos. Então, isso se chama efeito melanogênico. E isso já foi constatado, né, in vitro e em vivo também, porque eles vão utilizando isso nos animais, né? Infelizmente é assim. É, e eles vão produzindo, né, a doença no animalzinho
e depois entram com o tratamento, né? Então, isso já é comprovado cientificamente. E ele também tem atividade, as folhas também têm atividade anti-inflamatória, antioxidante e hiperpigmentante. Ou seja, além de ter uma atividade melanogênica, ela também estimula a coloração, né? Ela estimula a melanina, né? Então são dois efeitos importantíssimos, né, para o tratamento do vitiligo. E isso foi essa informação vem da Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Então, as raízes dela, porque você vê que é uma planta que oferece todas as suas partes, né? Então, a raiz dela é rica em alantoína. A alantoína é uma substância que é muito utilizada nos cosméticos. Por quê? Porque ela suaviza a pele, ela tem esse efeito, né? De suavizar a pele, de acelerar o processo de regeneração celular da pele, tá? E além disso, ela tem propriedades queratolíticas, ou seja, ela vai quebrar, ela vai ajudar a eliminar as células mortas da pele. Então, a alantoína, ela está muito presente nas raízes. Então, é, na hora da gente utilizar essa planta, a gente pode estar trabalhando com a flor, a folha e as raízes. Né? A gente pode estar utilizando, fazendo ali, a gente vai ver mais para frente ali como que a gente vai fazer, né? Mas a gente pode estar trabalhando com as flores, com as folhas e com as raízes, porque cada uma dessas partes tem um metabólito secundário específico e que vai estar todos eles convergindo no tratamento do vitiligo, né? Então ele tem aí o esteroide, que é o citosterol, que é o que o esteroide é um fito, nesse caso aí é um fitoesterol, né? Então é um esterol, né? É um tipo um hormônio, né? Semelhante ao LDL, né? Semelhante ao colesterol, né? E muito semelhante na estrutura do colesterol. E ele vai fazer então com que os níveis de colesterol é, no nosso organismo abaixem. Então, ele está, além de oferecendo um colesterol bom, ele está equilibrando a, os níveis excessivos de colesterol no nosso organismo. E às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com a pele, mas tem tudo a ver com a pele, né? E ela tem essa também a raiz tem essa flavanona, que é a espiridina, que é muito conhecida também, né? A espiridina, ela foi a primeira vez que ela foi isolada, né, na indústria farmacêutica, ela foi isolada dos cítricos. E a espiridina, ela tem funciona, ela é útil para o processo circulatório. Então, ela é muito utilizada com a diosmina, né, a asperidina com a diosmina, que são para ajudar na vascularização, na circulação sanguínea. E isso também vai ajudar na vascularização superficial. É também importante para a nossa pele. Então, é um conjunto de metabólitos que vão estar colaborando, né, para o tratamento do vitiligo. Aqui, se vocês, a folha, né, eu
tentei colocar aqui essa folha bem, para vocês verem, é uma folha bem brilhante, né? Viçosa. Aqui é ela caindo, provavelmente ela subiu aqui numa árvore e já está caindo aqui o ramo, né? Os ramos dela. Então, os caules são utilizados também, além das folhas e da raiz. Então, aqui também, olha, aqui estão as folhas, né? Muito, muito viçosas, elas são muito bonitas. E as flores, aqui eu não botei as fotos. As flores tem aí, também tem o citosterol nas flores, né? Também tem esse aí, esse esterol, né? Esse fitoesterol que tem essa propriedade de equilibrar, né? O colesterol e que é semelhante ao colesterol. Ele tem essas outras substâncias que estão aí, né? E tem todas essas substâncias, esses fenóis livres, esses grupos sirindila e esses glicopiranozila cacetina, eles são todos metabólitos que vão estimular a repigmentação. Ou seja, além de estimular o crescimento, né, dos melanócitos, além de estimular a melanina, ele também vai estimular a repigmentação. O caule, a ação, né, do caule é como é um tônico. Na verdade, aí a gente não vai entrar porque a gente está concentrado aí na questão do vitiligo, mas ele tem outras ações, muito mais ações. É que eu estou hoje aqui concentrando, né, as nossas informações na questão do tratamento do vitiligo, mas ele tem muitas outras atividades tanto a folha, quanto as flores, quanto as raízes, né? E aqui o caule, como se fosse um tônico e é um antidiarreico, né? Provavelmente deve ter aí a presença de tanino, né? Para ser aí um antidiarreico. Então, as folhas, né, possuem flavonoides, né, como a gente falou, com atividade também antioxidante, e a atividade antioxidante é importante aí na questão da produção das células, dos melanócitos, porque sempre uma estimulação antioxidante vai ajudar a renovação e a regeneração celular, né? E estudos in vitro do extrato da folha apresentam um potencial de combate às células tumorais. Ainda tem essa questão aí. Então, as ações, né, principais aí do cipó de fogo são ações anti-inflamatória, hiperpigmentante, né? Cicatrizante de ferida e antimicrobiana. Então, essas são as ações mais importantes que a planta oferece. E aí, nós vamos entender um pouquinho aqui as formas farmacêuticas que, que elas podem ser via oral, né? Então, a gente pode estar trabalhando com a tintura mãe, com a solução hidroalcoólica. Então, a gente faz aí uma solução. O importante é quando a gente faz a tintura, a gente separar, né? A gente vai fazer a tintura da flor, é da flor. Fazer a tintura da folha, é da folha. Da raiz, é da raiz. Então, aí, no caso da tintura, a gente vai fazer tintura mãe da flor, ou da folha, ou da raiz. E nas três partes da planta, a gente vai utilizar uma solução chamada hidroalcoólica, né? Que é a 70%, que eu vou colocar ali 70% de álcool e 30% de água.
E aí eu vou colocar ali a parte utilizada para que os princípios ativos da planta possam ser arrastados naquele veículo, né? Naquele veículo hidroalcoólico. Então, a gente pode estar utilizando a forma farmacêutica de tintura-mãe, tomando em gotas, né? Utilizando depois ela diluídas em água, dependendo do caso, né? Dependendo da situação, diluídas em água e a pessoa ir tomando essa tintura. A gente pode estar utilizando a flor de forma solarizada. A gente pode colocar a flor limpa, lavada, né? Colhida de uma forma correta, numa situação, né? Até no máximo às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã no máximo, né? No verão aí tem que ver, né? E aí a gente colhe essas flores e coloca na água e solariza, submete essa flor nessa água ao sol e no sol da manhã, né? Ela fica ali durante toda a manhã sendo solarizada e depois você vai, se você não colocar ali um pouco de conservante, no caso o álcool, você vai ter uma durabilidade muito pequena, né? Mas você pode ir solarizando. Se você tem esse pó de fogo perto da sua casa, você pode ir solarizando ela aos pouquinhos, pouca água, e você pode tanto tomar essa água quanto depois passar na pele, né? Depois que você toma o banho, você joga essa água na pele. Ela é dinamizada, também pode ser utilizada, né? E aí vai ser via oral. Aqui, na verdade, eu estou falando mais em via oral. A gente vai entrar no tópico. Mas o via oral são essas formas de utilizar. Você também pode é, utilizar esse pó de fogo dinamizado, numa potência homeopática alta, né? Que aí você quer atingir outros níveis. E aí ela passa a funcionar de uma maneira diferente. Ela não vai ser exatamente para os sintomas do vitiligo, mas ela assim vai atingir lá aquelas informações que a gente falou no início do nosso estudo, que é uma questão de queimar as inércias, as dificuldades, as cristalizações, né? Sair de uma certa cristalização, né? E receber um impulso da vontade, né? Da, da vontade de seguir adiante, de realizar, de fazer coisas, de sair daquele ponto, de entrar num outro nível de consciência, de querer uma outra coisa mais abrangente, né? Então, o cipó de fogo entra aí dinamizado porque ele vai estar atuando num nível mais profundo do ser, ele vai atuar mais no nível psíquico, né? E vai estar te ajudando aí nesse processo. E outra forma também de utilizar é em pó, em forma de cápsula, né? Que a gente também, aí nesse caso, ele é um fitoterápico em pó, encapsulado. Então, ele também vai estar sendo utilizado para a questão mais física, né? Para o processo de vitiligo em si. A forma tópica seria numa forma de pomada, né? E essa pomada, o que que diferencia uma pomada de um creme, né? São duas formas farmacêuticas diferentes, né? A pomada é um veículo gorduroso que tem uma atuação mais penetrante na pele e mais duradoura. Então, quando eu utilizo o veículo gorduroso numa pomada, eu tô querendo dar uma intenção para o meu corpo, para a minha pele, de que aquilo ali tem que durar mais tempo e tem que ser mais profundo. Então, eu posso estar utilizando uma pomada, por exemplo, durante a noite.
Eu vou dormir e vou passar essa pomada. E durante a noite, aquilo vai ter um efeito mais penetrante, mais profundo e mais duradouro. Se eu vou utilizar um creme, o creme geralmente ele é um veículo hidrofílico. Ele tem afinidade com a água. Ele é fresco, ele é refrescante. Ele não é tão refrescante quanto um gel, mas ele é refrescante, né? Ele está intermediando, né? Então, ele tem uma ação que não é tão duradoura e ele, no calor, ele é mais confortável, porque ele é fresco. E a gente também pode estar utilizando em forma de banho, tá? Que também é uma via tópica. A gente pode fazer o chá das flores, das folhas e das raízes juntas. Aí a gente utiliza todo o potencial da planta, faz um chá forte e coloca ali numa banheira para fazer um banho de imersão. Ou então a gente pode também fazer um banho de aspersão. A gente faz o chá bem forte, pega uma bucha vegetal, coloca ali e vai lavando, né, as partes que estão acometidas, as partes que estão com menos melanina, que já tem a perda significativa de melanina. Agora, é importante, né, é, a gente também considerar essas informações, que a dose da tintura para uso interno é de 0,5 gotas por quilo dia, porque vocês vão entender por quê, né? Estou tentando aqui acompanhar o raciocínio para ser bem didático, porque ela tem efeitos colaterais, ela tem efeitos tóxicos e a gente precisa respeitar esse tratamento corretamente, e isso foi desenvolvido através de estudo, né? Então, por que não obedecer, né, os estudos científicos que estão sendo demonstrados, né, para gente e comprovados, né? Então, a dose da tintura para uso interno é 0,5 gota quilo dia, ou seja, meia gota por quilo por dia. Então, se o paciente pesa 50 quilos, ele deve tomar 25 gotas por dia. Não mais que isso. A ingestão das gotas é feita em uma dose única de manhã, em jejum, a cada 60 dias. É preciso fazer um intervalo no tratamento, onde o paciente pode utilizar outras plantas. À medida que eu fui, me aprofundando aí nessa pesquisa, eu fui vendo que tem outras plantas maravilhosas para o vitiligo. E uma delas é a mama-cadela, que é uma planta incrível, que está sendo estudada também, e eu acho que ela é nordestina, ela é do nordeste do Brasil. Então, a indicação, você vê que é uma planta poderosa, fortíssima, né? E que tem aí essa conduta de estar tratando dessa forma, né? A cada 60 dias, que é preciso fazer um intervalo no tratamento, onde o paciente pode utilizar outras plantas. Além da mamacadela, tem outras plantas que estão sendo estudadas para o vitiligo. Agora, sob a forma de creme ou pomada, né, ela vai ser utilizada, né, sob a forma de creme ou pomada. Isso aí pode ser usada sozinha ou junto com o tratamento de uso interno, né? Então eu vou usar externamente, diariamente, né, ou o creme ou a pomada, junto com o tratamento de uso interno. E aí, gente, é importante, isso é muito importante, tá? Que ela deve ser aplicada somente à noite.
E de manhã a pessoa tem que tomar o banho, um banho mesmo, lavar. Pô, é essencial durante o tratamento usar um protetor solar e evitar a exposição ao sol pela manhã. Por quê? Porque ela tem um efeito. Ela, se você passa por mar, passa o cipó de fogo na sua pele e vai pegar o sol, você vai ter uma queimadura severa, tá bom? Então não pode. O tratamento tópico tem que ser à noite. E justamente porque ela ela tem esse efeito sobre a pele, né? Então, isso inclusive confirma, né, as propriedades medicinais dela no vitiligo, porque você vai estar passando ali na parte afetada, né, onde não tem mais melanina. Então, a melanina, ela é uma proteção. Uma proteção dos raios solares. Você coloca ali o cipó de fogo, ele tem agentes, é, agentes corrosivos, agentes que são penetrantes, queima. Então, não pode ir se expor à luz solar depois que coloca o creme ou a pomada, ou toma-se o banho, né, à noite. E na questão dos efeitos colaterais, a toxicidade, né, dela via oral, ela também é hepatotóxica, né? Então não é hepatotóxica significa que ela é tóxica do fígado. O fígado não suporta a toxicidade dela, não consegue processar. Então, ela também não pode ter assim uma indicação de uso prolongado ou tomar altas doses. Então, por isso que é importante, né, obedecer aquelas instruções, né, de tomar uma vez por dia em jejum e depois, durante um período, parar, né, para e depois retorna o tratamento, né? Então, novamente, aqui é importante fazer uma pausa depois de 60 dias. Então, você toma na verdade, aqui está mais claro do que lá da frente. É importante fazer uma pausa depois de 60 dias de uso. Então, tem que toma de manhã em jejum, depois de 60 dias para, né? E respeita isso, tá bom? Então, possui um efeito, essa questão de não poder e se expor ao sol, é porque tem esse efeito fotossensibilizante, né? Senão você se pode acontecer aí a queimadura, né? Pode queimar. Então é isso, gente. Aqui eu espero poder ter contribuído aí com essas informações, né? As indicações da pirostégia dinamizada, ela é uma planta muito poderosa e ela vai mobilizar muito o psiquismo. Então, é importante ter um acompanhamento terapêutico de quem entende e que sabe o que está fazendo, porque quando você oferece a pirostégia venusta dinamizada para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa ali vai passar por um processo de desestruturação e reestruturação. Então é preciso acompanhamento, é preciso estar ali, né, vendo o que está passando, as ansiedades, né, os processos internos da pessoa, né? Então não é assim sair tomando, né, a pirostégia de qualquer jeito, né? Tanto a nível físico, né? Tanto a nível para manifestação do vitiligo, também tem que ter acompanhamento, né? A gente viu aí que
que tem todos esses efeitos, né? Você vê como ela é poderosa, né? E se a gente quer realmente é, desbravar as nossas próprias fronteiras, se a gente encontrar novos caminhos, se a gente quer realmente lidar com as nossos obstáculos e enfrentar esses obstáculos e ir adiante, ir além, a pirostésia é muito indicada. Mas, repito, tem que ter acompanhamento, porque muitas vezes, quando a gente vai dissolvendo os nossos obstáculos internos, as nossas resistências internas, a gente se depara, né, com o nosso lado, né, mais obscuro que a gente tem, que todo mundo tem, e a gente precisa olhar para isso de uma maneira tranquila, amorosa e receber apoio também, né, para viver esse processo de uma forma o mais harmonizada possível. E não é indicado tampouco para as pessoas que estão com muita desestruturação psíquica, porque aí ela não é indicada. Porque a pirostégia é solar e ela está muito ligada à nossa consciência, né? Ela não tá aqui para mexer com o nosso subconsciente, ou nosso inconsciente, ela está ali para estar ligada na nossa consciência. Então, distúrbios psíquicos não estão indicados, não são casos indicados para tomar pirostégia. Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Todo mundo entendeu Isabela, tudo? Isabela, Fala. Hum, eu fiquei numa dúvida quanto a essa forma do uso da TM, né? Que são 0,5 gotas por 1 quilo por dia. Então, toma-se uma dose durante 60 dias e aí faz uma pausa? exatamente. Uhum. Faz uma pausa de mais ou menos quanto de tempo? Olha, nesse estudo, eles não dizem quanto tempo, mas vamos colocar aí uns 2 meses. Uhum. Tá bem, tá claro, gratidão. E você vê que é uma vez só por dia em jejum. Eu, eu achei muito interessante porque ah, a gente sempre soube, né, popularmente, que a pirostégia era muito utilizada, né, para o vitiligo, mas eu nunca tive nenhum caso, eu nunca acompanhei nenhum caso de vitiligo, não tenho essa experiência. É, mas tenho a experiência de ter tomado, numa determinada época da minha vida, pirostégia dinamizada. E é uma planta muito poderosa, porque mobiliza mesmo. Arranca a gente do lugar, entendeu? Arranca a gente do lugar e nesse arrancar, a gente começa a ver o que que é que realmente está travancando a nossa vida e o que está nos impedindo de se conectar com a gente, né? Com o nosso ser interno, para que a gente possa realizar as coisas que tem que ser realizada, né? Que o nosso ser quer realizar. Então, essa experiência eu tenho comigo, né? Mas não tenho a experiência de ter tratado alguém com vitiligo. Então, seria interessante, né? De que a gente pudesse ter no grupo, se tem alguém que vai, né, que vai se abrir para fazer um tratamento, que tenha o vitiligo, ou que conheça alguém, né, que possa dar esses retornos, né?
para que as coisas se tornem vivas, né? Esses encontros nossos se tornem vivos, se tornem verdadeiros, que todo esse conhecimento que a gente está aqui compartilhando possa realmente ser útil, né? E não para a gente ficar se enchendo de informação, mas que possa ser útil, que a gente possa ajudar as pessoas, né? Com muita cautela, com discernimento, né? E aí também, se precisar de ajuda de alguma coisa, estou aqui disponível. Mais alguma coisa? Eu conheço um homem que tem o vitiligo, vou falar com ele. Ótimo, Fátima, faça isso. Mas acompanha, acompanha. As pessoas precisam de acompanhamento. Isabela, no caso da prescrição, né, da pomada, ou da fórmula, né, para via oral, é o homeopata que tem que prescrever a receita para poder manipular em algum local? É o prescritor, né? Certo. O médico ou o prescritor. Uhum, tá. E essa planta hoje você focou no vitiligo, né? Mas ela tem serve para outras coisas também. Serve. Ah, tá bom. Né? Mas é Interessante. importante a gente compreender essa parte mais sutil dela, né? Sempre ter esse enfoque, né? Uhum, Esse enfoque mais vamos dizer assim, antroposófico, né? Que traz a antroposofia traz muito esse enfoque, né? E uhum, também o enfoque, né, científico, unir esses dois saberes aí, né? Porque isso fala dela, né? Então, assim, não só para o vitiligo na parte mais física dela, né? Na expressão mais física da planta, né? Dos metabólitos, né? Dela, uhum. como também do comportamento dela, né? Que vai falar sobre uma questão mais interna nossa. É sempre Sim. analógico, é sempre. Uhum, Tem sempre analogias, né? Então, o que a planta é como comportamento, como morfologia, tem analogia com o nosso ser, com o nosso comportamento, com a nossa forma, uhum. né? Entendi. Isso mesmo. Obrigada. Então, podemos terminar. Rosimar quer falar algo? Seu áudio está fechado. Seu áudio. Rosimar não quer falar? Ok. Então, vamos terminando por aqui. Fiquem com Deus. Uma boa Deus também. noite. Boa noite. Que nós possamos aí na noite Ah, de hoje sonhar com o cipó de fogo e deixar ele trabalhar em nós para queimar todas as nossas resistências. Tudo aquilo que impede a ótimo. gente de ser o que a gente é. Tá bom? Ótimo. Amém. Tchau, boa Gratidão. noite.